Oi, eu sou Pampam e finalmente estamos em um dos meus meses favoritos. É outubro, mês de Halloween. E como eu amo Pokémon e gosto de histórias de terror, separei aqui pra gente 3 histórias macabras de terror que envolvem Pokémon sinistros e que te fazem no mínimo ficar com um medinho no fundo. Então eu já aviso que se você for criança ou tem algum medo, eu espero que você assista outros vídeos que nós temos que não tem um foco de terror, porque eu sinceramente não quero traumatizar ninguém. Então eu já tô avisando logo. Então já se inscreve no canal, não esquece de deixar o like e ativar o sininho para a gente desembarcar no terror do mundo Pokémon. E como primeira história, temos a lenda do Pokémon morto. Esta é uma história que circula entre os treinadores de Pokémon como uma lenda urbana. Não se sabe ao certo de onde ela surgiu, mas aqueles que a ouvem ficam arrepiados com a ideia de um Pokémon que não deveria existir. Dizem que há muitos anos um treinador ambicioso estava determinado a criar o Pokémon perfeito. Ele estudou antigas lendas e textos secretos sobre a criação de Pokémon. Eventualmente, ele acreditava que tinha descoberto o segredo para dar vida a um Pokémon único e poderoso. Ele escolheu uma noite de tempestade para realizar seu experimento, no topo de uma montanha isolada. Ele usou rituais proibidos e ingredientes misteriosos para dar vida a uma criatura. No entanto, algo deu errado. Em vez de criar um novo Pokémon, ele trouxe a vida a uma abominação. Dizem que o Pokémon que ele criou se assemelhava a um Pikachu, mas seus olhos eram vazios e brilhavam em um vermelho sinistro. Sua pele estava pálida e parecia que estava em decomposição, como se fosse um zumbi. Em vez de emitir sons fofos, ele produzia gemidos assustadores. O treinador logo percebeu que o Pokémon que ele havia criado não era apenas físico, mas também espiritualmente perturbado. Ele atacava outros Pokémon sem motivo aparente, drenando sua energia vital. Além disso, o treinador começou a ter pesadelos terríveis e visões aterrorizantes sempre que estava perto do Pokémon morto. Então, o treinador não conseguiu mais controlar o Pokémon morto. Ele tentou se livrar da criatura, mas ela o perseguia implacavelmente. Dizem que, em uma noite escura, o treinador desapareceu misteriosamente, deixando para trás apenas sua mochila e um pôster desbotado do seu antigo Pikachu. Desde então, não se ouviu mais falar do Pokémon morto. Alguns acreditam que ele ainda está lá fora, escondido nas sombras, esperando por outro treinador corajoso o suficiente para tentar revivê-lo. Eu sinceramente fiquei bem assustado com essa. E bom, com a segunda história nós temos Pokémon Lost Silver. A história começa com um jogador de Pokémon que adquire uma cópia misteriosa de Pokémon Silver de um vendedor desconhecido. O jogo veio em uma carcaça de plástico preta sem etiqueta e com o nome Silver, rabiscado em caneta permanente. O jogador começa a jogar e nota que o jogo começa de forma normal, mas logo percebe algumas diferenças perturbadoras. A maior delas é que o personagem do jogador, que normalmente se chamava Silver, agora tem o nome de Hurry. À medida que o jogador avança, ele percebe que o jogo está cheio de glitches e eventos bizarros. O personagem Hurry aparece cada vez mais angustiado e solitário, e o jogo está repleto de Pokémons mortos, NPCs hostis e lugares vazios. O jogador eventualmente encontra um Pokémon chamado Ghost, cuja descrição é um lamento angustiado e seus movimentos incluem Curse. Este Pokémon começa a seguir o jogador e não pode ser capturado. O jogo continua a se deteriorar à medida que o jogador avança. O personagem Hurry parece cada vez mais perturbado e o mundo do jogo fica cada vez mais sombrio. Os NPCs sussurram mensagens assustadoras e a música fica distorcida. No final do jogo, Hurry encontra uma versão corrompida de si mesmo e trava uma batalha. Após a batalha, Hurry começa a questionar sua existência e se sente preso no jogo, implorando ao jogador para ajudá-lo. E bom, termina com o jogador desligando o jogo e nunca mais conseguindo encontrar a cópia. O final deixa uma sensação de desconforto e mistério, com a ideia de que o jogo pode ter afetado o jogador de alguma forma. Como a terceira história, nós temos a famosa história de Hypno e as crianças perdidas. A lenda começa com relatos de crianças desaparecendo em uma pequena cidade que fica perto de uma floresta. As crianças eram atraídas para a floresta por um Pokémon Hypno, que usava seu pêndulo para hipnotizá-las. Eles caminhavam sonâmbulos, incapazes de resistir ao comando do Hypno. No interior da floresta, uma aldeia abandonada conhecida como o lugar das crianças perdidas. Hypno se escondia. Neste local, as crianças eram mantidas em transe, vivendo uma vida de sonhos distorcidos e assustadores. Dizem que alguns valentes treinadores Pokémon foram em busca das crianças desaparecidas. Eles enfrentaram o Hypno, buscando libertar as crianças de seu feitiço. A luta foi intensa e envolveu batalha com outros Pokémons assustadores e ilusões aterrorizantes. A lenda termina com a liberação das crianças de Hypno e seu retorno seguro às suas famílias. Hypno é supostamente derrotado, mas alguns afirmam que ele ainda espreita nas sombras da floresta, esperando por novas vítimas.